Nós agora iremos fazer a correção da página 60, tá certo? A tia Leidiane está sem a ajuda do cameraman dela, por isso que a tia Leidiane virou a câmera do celular e vai fazer a simulação das possíveis respostas, tá certo? A primeira questão estava dizendo o seguinte: na reta numérica abaixo, falta um número. Veja, aí eu tenho 71, 74, 77, 80, 83, 86. Tá faltando 92, 95, 98. Aí a perguntinha é o seguinte: o número que está faltando na reta é... Para mim saber, gente, o número que está faltando, eu tenho que descobrir qual é o intervalo de 71 para 74. De 71 para 74, quantas casinhas eu pulo? Ó, 71, 72, 73, 74. Então, o intervalo aqui é de 3. 74 para 77, quantas casinhas eu pulo? 74, 75, 76, 77. É 3. Então, eu já descobri que a minha sequência aqui, ela vai ser de 3 em 3, não é? Ó, 77. 77 mais 3, 77, 78, 79, 80. 80 mais 3, 80. 81, 82, 83. 83 mais 3, 84, 85, 86. 86 mais 3, qual é o númerozinho aqui? 89, não é? 89 mais 3, 89. 90, 91, 92. Então, tá certo. 92 mais 3, 93, 94, 95. Então, tá certo. 95, 96, 97, 98. Então, o númerozinho que estava faltando aqui era o número 89. Então, a opção correta era o item C, não é? Vamos para a próxima. Na reta abaixo, o intervalo é de 50, ou seja, já está me dizendo que do 50 para o 100 eu vou pular 50, ou seja, o intervalozinho vai ser de 50. Até porque quando eu fizer, ó, 50 mais 50, 100. Então, se o intervalo é de 50, o item A vai ser quanto? Ó, 100 mais 50 dá quanto? Que ela vai estar bem aqui. 150. 150 mais 50, 200. 200 mais 50, 250. 250 mais 50, 300. 300 mais 50, 350. Ou seja, ele já está dizendo, o intervalo é de 50. Então, vai ser de 50 e 50. Ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Em que ponto está localizado o número 200? O número 200 está em que ponto? No ponto B, né? Então, a resposta correta seria o item B. Na questão 3, está dizendo o seguinte, ó. Desenhe uma reta com 7 números, ou seja, a minha reta ela tem que ter apenas 7 números. Iniciando com o 50, ou seja, eu tenho que iniciar com o número 50. Estabelecendo o intervalo constante, indo até um número mais próximo de 100. Ou seja, o intervalo, a sequência, é vocês que vão escolher. No entanto, eu vou iniciar com o número 50 e eu tenho que procurar um intervalo que seja mais próximo de 100, que no final dê 100. A tia Leidiane fez aqui uma reta numérica. A tia Leidiane iniciou com o número 50, como vocês estão vendo. E a tia Leidiane fez 7 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O intervalo que a tia Leidiane for criar tem que dar o número mais próximo de 100.
Então, qual seria o possível intervalo da tia Leidiane? A tia Leidiane eu fiz um intervalo de 5 em 5. Então, daqui para cá eu vou aumentar mais 5. Então, 50 mais 5, 55, né, ó? 50, 51, 52, 53, 54, 55. Então, se eu já sei que o meu intervalo vai ser de 5 em 5, cada casinha que eu vou pular aqui é de 5 em 5. 50, 55, 55 mais 5, 60. 60 mais 5, 65. 65 mais 5, 70, ó, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70 mais 5, 75. 75 mais 5, 80. Então, gente, o intervalo aqui da tia foi de 5 em 5. O número 80 está próximo de 100. Então, esse intervalo aqui é uma possível resposta. Tia, eu coloquei um intervalo de 6 em 6. Tá correto? Tá. No entanto, que você vai usar só 7 números, o intervalo tem que ser, o último número tem que ser mais próximo de 100, não pode passar. Ou seja, o intervalo desse número para esse número tem que ser o mesmo, desse para esse tem que ser o mesmo, desse para esse tem que ser o mesmo, até chegar no último ponto, que ele, no caso, ele queria só 7 números, tá certo? Agora, nós iremos para a questão 4, né? Ah, aqui é a perguntinha. Quanto vale o intervalo da reta que você fez? Essa daqui, no caso, a tia Leidiane fez um intervalo de 5 em 5. Aqui era mais 5, aqui era mais 5, aqui era mais 5. Então, o intervalo da tia foi de 5. Aí eu coloco aqui. E vocês colocam o intervalo que vocês colocaram. Se foi de 5 em 5, de 6 em 6, certo? A quarta, escreva os números, ou seja, que ele está por extenso, eu vou escrever ele. E antes de eu escrever ele, a tia Leidiane fez o QVL, ó. Quadro, valor, lugar, de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Unidade, de 1 em 1. Dezena, de 10 em 10, 10, 20, 30. Centena, de 100 em 100. Unidade de milhar, 1.000 em 1.000. Dezena de milhar, 10.000 de 10.000. E centena de milhar, de 100.000 a 100.000. Então, nessa questão aqui, nós vamos colocar ele no QVL para nós sabermos que número eu vou ter. No item A, a tia Leidiane associa o primeiro aqui como item A. 5.008. Deixa eu focar aqui. 5.008, gente. O 8, ele vai ser o quê? Ele vai ser unidade, né? Então, coloquei aqui. 5.000. Gente, eu falei dezena? Não, né? Então, preencho com 0. Eu falei centena? Não, né? Então, preencho com 0. 5.000. Então, 5.000, gente, se eu digo que unidade de milhar é de 1.000 em 1.000, então, ele vai fazer parte das unidades de milhar, né? Ó, 5.000. Então, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Então, o 5 vai ficar assim. Então, a escrita correta desse número é da seguinte forma, ó. 5.008, né? Ó, 5.008. Por isso que é importante eu fazer o quadro, valor, lugar, para me saber como é a escrita correta de um número, tá certo? Ou como eu leio o número. Vamos lá.
O item B, a tia Leidiane associou esse daqui como item B. Eu tenho aqui 2.250. 2.250. Vamos por parte. 50. 50 vai fazer parte de qual do quadro valor lugar? 50 vai fazer parte da dezena, né? Porque é de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. E no número 50, ele tem quantas dezenas? Ele tem 5 dezenas, né? Porque é o 5 vezes 10. Eu falei unidade? Não. Vamos para o número 200. O número 200, gente, vai fazer parte de qual dessas ordens aqui? 200. Então, ele vai fazer parte da ordem das centenas, né? Porque centena é de 100 em 100. 100, 200. Então, o número 200, ele tem quantas centenas? Ele tem 2 centenas. Agora, eu vou para o próximo, que é 2.000. Então, se eu digo 2.000, eu tô na unidade de milhar, né? 1.000, 2.000. Então, 2.000 eu tenho 2 unidades de milhar. Como ficou a escrita do número, ó? 2.250. Então, eu coloco aqui 2.250. Vamos para o próximo número, 7.002. 7.002. Então, o 2 aqui, gente, ele vai fazer parte de quem? 2 das unidades. No número 7.002, eu falei dezena? Não, então preencho com 0. Eu falei centena? 7.002? Não, então preencho com 0. Eu falei o número 7.000. Então, 7.000 vai fazer parte das unidades de milhar, que é de 1.000 em 1.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Então, vai ficar aqui. Então, ó, 7.002, a escrita correta dele. Então, eu boto 7.002. A tia Leidiane sempre gosta de botar um pontinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Agora eu vou pro próximo, que é 8.027. 8.027. Esse 7 aqui, ele vai para qual ordem? A ordem da unidade, né? 7 vai ser unidade. O número 20 vai para qual ordem? Para a ordem da dezena, né? O número 20, ele tem quantas dezenas? 2, né? Porque dezena é de 10 em 10, 10, 20. Então, ele tem 2 dezenas. Vamos para o próximo. 8.000. Então, gente, se é 8.000, ele vai para a ordem das unidades de milhar, ó, 8.000. Então, ele é uma unidade de milhar. A tia Leidiane falou centena naquele número? Não, né? A tia Leidiane tinha se esquecido de preencher. Então, ficou o número 8.027. Então, eu coloco 8.027. Aí, eu venho com o pontinho, ó. 1, 2, 3. Ok? Vamos para a próxima. 4.301. 4.301. E eu venho para cá, ó. O número 1, ele vai para qual ordem aqui? O 1 vai para a ordem das unidades, né? O próximo, 300. 300, gente, ele vai para qual ordem? 300. Vai para a ordem da centena, né? Porque, ó, 100, 200, 300. Então, ele vai ter quantas centenas? 3. Eu falei dezena? Não, né? Então, é 0.
E o nosso próximo é 4.000. Então, se é 4.000, dá para ver os dedinhos da tia? Ele está na ordem das unidades de milhar, que é de 1.000 em 1.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Então, ele vem para cá. Então, como é que fica a escrita do número, ó? 4.301. Então, eu coloco aqui. 4.301. E eu vou pro meu último, 9.000. Eu já tô dizendo aqui, gente, ó, 9.000. Esse 9.000, ele vai ficar em qual ordem aqui? 9.000. Ele vai ficar nas unidades de milhar, né? Por que nas unidades de milhar? Porque é de 1 em 1.000 em 1.000. Então, coloco o 9 aqui. Eu falei centena? Não. Eu falei dezena? Não. Eu falei unidade? Não. Então, 9.000. Gente, é muito importante vocês fazer o quadro valor lugar, o QVL, para vocês saber ler o número correto e escrever o número correto, tá certo? Agora, nós vamos para a nossa próxima questão, que é na página 63. Na 63 tinha o seguinte, ó. Copie esses números em ordem crescente, usando o sinal menor que entre eles. Na explicação mais cedo, a tia Leidiane não explicou para vocês o que era a ordem crescente. Na palavrinha já está dizendo, gente, ó, crescer. Então, se é crescer, é do número menor até o maior. Eu vou crescer. Então, se eu vou crescer, quando a gente tá crescendo, a gente não começa, né, pequenininho e vai até grande. Então, crescer é do número menor pro maior. Decrescente tá dizendo que eu vou descer uma escadinha. Eu tô lá no maior e eu vou descer. Mas no caso aqui tá me pedindo a ordem a ordem crescente. Outra coisa que a tia Leidiane ia explicar para vocês. Vocês lembram desse sinalzinho aqui? Deixa eu botar aqui. Vocês lembram desse sinalzinho aqui? É o maior que e o menor que. Ó. Maior que e menor que, certo? Deixa eu botar aqui, maior e menor. Deixa a tia Leidiane explicar uma coisa para vocês. Quando estiver perguntando para vocês entre o número maior que e o menor que, vamos fazer de conta que essa setinha aqui, ó, vai ser uma boquinha aberta. E essa boquinha aberta, ela sempre vai ficar para o número maior. A boquinha aberta sempre vai ficar para o número maior. A tia Leidiane vai dar um exemplo aqui para vocês. A tia Leidiane tem o número 15 e o número 7. Quem desses dois aqui é maior? É o número 15. Então, se é o número 15, a boquinha aberta sempre vai ficar para o número maior. Então, eu coloco assim. O número 15, ele é maior que 7. Agora, a tia Leidiane vai botar o número 9 aqui e o número 2. Quem é o maior aqui? É o número 9. Então, a boquinha aberta sempre para o número maior. Certo? Agora, nós vamos para outro. Número 1 e o número 10. Quem é maior aqui? É o 1 ou é o 10? O 10, não é? Então, a boquinha aberta vai ficar para o número maior. Então, entenda, a boquinha aberta sempre vai ficar para o número maior. Aí, vamos para a questão, o restante da questão 9, ó. Copie esses números em ordem crescente, ou seja, crescente é do menor para o maior, usando o sinal menor entre eles. Os números aqui que ele estava se referindo, gente,
era os números da questão 9. Esses númerozinhos aqui, ó. Nós vamos colocar esse número na ordem crescente e vamos colocar o símbolozinho menor ou maior que. Vamos lá, que eu tenho 20.000, 18.000, 14.200, 10.523, 31.090 e 27.005. Gente, desses números aqui, quem é que vai ser o menor número? Se já que é a ordem crescente, eu vou crescer. Quem é o menor? Vai ser o número 10.523, né? Então, eu coloco aqui, ó. Opa! Vou colocar aqui o número 10.523. Então, 523... eu vou botar, o próximo que eu for escrever vai ser maior do que esse, não é? Então, a boquinha aberta vai estar pro outro lado. Depois de 10.523, vai ser que número? A tia vai voltar aqui. Então, esse daqui eu já fiz. Depois de 10.523, qual vai ser desses daqui? 14.200, né? Então, eu boto aqui, ó. 14.200. Gente, ó, observem aqui, ó, 10.523. A boquinha aberta ficou pro lado do número maior. O próximo número daqui vai ser maior do que esse, não vai? Porque eu vou estar crescendo, vou estar na ordem crescente, então a boquinha aberta pro número maior. Depois, então, eu já fiz esse númerozinho aqui, eu risco. Depois de 14.200, qual vai ser o próximo número? Vai ser o 18.000, né? Então, eu coloco 18.000. Então, ó, 14.200 e 18.000. Quem é o maior? O 18.000, boquinha aberta para o número maior. O próximo número que eu vou colocar aqui, ele vai ser maior do que ele, porque eu vou estar crescendo, né? Então, boquinha aberta. Já fiz lá o 18.000. Agora, me diga aqui, qual vai ser o próximo número? Já fiz o 18.000, qual vai ser o próximo? O 20.000, né? Então, venham pra cá. A tia Lediane, espero que vocês estejam entendendo. O 20.000. Então, ó, 18.000, 20.000. Quem foi o maior? O 20.000. Então, a boquinha aberta sempre para o número maior. Então, o número que eu vou colocar aqui, ele vai ser maior, né? Então, boquinha aberta. Que é o sinalzinho. Maior que. Agora, nós vamos, depois do 20.000, eu já fiz o 20.000. Nós vamos, depois de 20.000, qual vai ser o número? 27.005, né? Eu coloco 27.005. Opa, a tia Lediane tava, né? Então, ó, 20.000 é menor que 27.000. Eu digo que o 20.000, ele é menor que, não é, ó? 27.005. Depois de 27.005, então, já fiz o 27.005, então, só me sobrou o quê? O 31.090. A tia Lediane vai focar aqui, ó, vai girar a câmera aqui para vocês verem, ó. Vocês acertaram essa questão? A tia Lediane espera que sim. Vamos lá. Para a questão 10. A 10 está pedindo o seguinte, ó. Descubra os números decompostos, ou seja, ele tá todo esmiuçadozinho nas suas ordens. Deixa eu tirar esse bichinho aqui. Pronto. Então, eu tenho que compor, eu tenho que juntar para me descobrir que número é que eu vou formar. Nós vamos vir novamente pro QVL, tá certo? A Lediane vai tentar aqui drobar aqui a folhinha. Conseguiu. Coisa ruim é fazer as coisas só, né, gente? Sem a ajuda do cameraman. Tá aqui nesse momento, mas vamos lá. Tia Lediane fez o QVL para nós colocarmos esses números aqui e descobrir que número eu vou formar. Eu tenho 8.000 mais 200 mais 7. Vamos colocar esse primeiro númerozinho aqui, ó.
no QVL. O 7, gente, vai ficar onde? 7. Nas unidades, né? 7. Então, nesse número aqui, 200, ele vai fazer parte de qual ordem? 200? Das dezenas? Não, né? Então, dezena não tem nada. 200 vai ser na parte das centenas, né? Ó, 200, centena é de 100 em 100. Então, 100, 200. No número 200 eu tenho quantas centenas? 2, né? E 8.000. 8.000 vai ficar na parte das unidades de milhar, né? Que é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. E o número 8.000, ele tem quantas unidades de milhar? 8, né? Então, eu tenho 8.207. Então, eu coloco aqui. 8.207. Vamos para o próximo número. Tenho aqui 5.000, mais 20, mais 8. Vamos colocar. O 8 aqui, gente, ele vai ser o quê? Ele vai ser unidade, né? O número 20, ele vai ser o quê? 20, ele vai ser o quê? Dezena, né? Que é de 10 em 10, ó. 10, 20. Então, o número 20, ele tem quantas dezenas? 2, não é? O número 5.000, 5.000. Eu falei em centena entre eles? Não, então preencho com 0. E o número 5.000 vai fazer parte de quem? Das unidades de milhar. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Então, o número 5.000 ele tem quantas unidades de milhar? 5. Então, ó, 5.028. Daí eu venho pra cá. 5.020. Olha, a tia Leidiane se esquecendo do 0. 5.028. Tá certo? Vamos pro próximo. A tia Leidiane aqui tem um número. Que número é esse aqui? 3.000 mais. Que número é esse aqui? 10.000. Então, eu falei unidade neles? Não. Eu falei dezena? Não. Eu falei centena? Não. Eu falei unidade de milhar no número 13.000? Ó, sim, no 3.000, né? Então, 1.000, 2.000, 3.000. Então, o número 3.000, ele tem quantas unidades de milhar? 3. Aqui, 10.000. 10.000 vai fazer parte das dezenas de milhar, que é de 10.000 em 10.000, né? Então, o número 10.000, ele tem quantas dezenas de milhar? Só tem uma, né, ó. Então, 13.000. Então, eu coloco aqui. 13.000. Vou pro outro, ó. 2, 30, 500 e 10.000. Esse 2 aqui, ele vai fazer parte de quem? Das unidades, não é? Esse 30 aqui vai fazer parte de quem? Das dezenas, né? 30 tem quantas dezenas? 3 dezenas, né? O 500 vai fazer parte de quem? 500 das centenas, né? Então, o número 500, eu tenho quantas centenas, ó? 100, 200, 300, 400, 500. Eu tenho quantas centenas? 5, não é isso? 5. O número 10.000. 10.000. Eu falei unidade de milhar? Não, então preencho com 0. Então, 10.000. Então, ele está fazendo parte das dezenas de milhar. E o número 10.000, ele vai ter quantas dezenas de milhar? Uma, não é? Então, eu tenho um número, ó. 10.532. Então, eu tenho 10.532. Depois, eu coloco o pontinho. 1, 2, 3, para me saber ler o número. Ó, 10.532. Vamos pro próximo. Eu tenho 4, eu tenho 20, eu tenho 700, eu tenho 4.000 e eu tenho 10.000. O 4 vai ficar em qual casinha? Na casinha das unidades, não é? O 20
Vai ficar 20, vai fazer parte de quem? Das dezenas, né? O número 20 tem quantas dezenas? 2 dezenas, não é? O número 700 vai fazer parte de quem? Das centenas, né? O número 700 tem quantas centenas? 7, porque é 7 vezes 100. O número 4.000 vai ficar onde? Nas unidades de milhar, né? Então, 4 unidades de milhar, que é 4.000. E o número aqui, 10.000, né? 10.000 vai fazer parte das dezenas de milhar, que ele vai ter uma dezena de milhar. E como é que eu leio, ó? Lembrando que dezena de milhar e unidade de milhar, elas fazem parte da mesma família, que é milhares. Então, eu leio, quando eu for ler, eu leio eles dois juntos, ó. Então, eu digo, ó, 14.724. Então, eu coloco aqui. 14.724. Então, a tia Ladinha vai focar aqui, certo? Agora nós estamos terminando. Aqui tá dizendo que eu tenho 2 dezenas de milhar. Então, se eu tenho 2 dezenas de milhar, já tá me dizendo que eu tenho que botar, ó, 2 dezenas de milhar aqui, na dezena de milhar. Tá me dizendo que eu tenho 9 unidades de milhar, ou seja, nas unidades de milhar eu tenho 9. Tá me dizendo que eu tenho 3 centenas. Então, tá me dizendo que aqui eu tenho 3 centenas. Tá me dizendo que eu tenho 4 dezenas. Ou seja, eu tenho 4 dezenas. 4 dezenas é quanto, hein, gente? 40, né, ó. 4 dezenas, de 10 em 10. 10, 20, 30, 40. Então, nas unidades eu não tinha nada. Então, como é que ficou esse número? 29.000, ó, na mesma família eu leio junto, 29.340, aí eu coloco aqui, 29.340, ó o pontinho. Agora, tá me dizendo o seguinte, uma dezena de milhar, ou seja, tá me dizendo que eu tenho só uma dezena de milhar, então, boto o número 1 aqui. Tá me dizendo que eu tenho 3 unidades de milhar. Então, eu vou lá para a unidade de milhar e vou botar 3. Lembrando que quando eu for ler, eu leio esses dois juntos. Tá me dizendo que eu tenho 6 centenas. Tá dizendo lá que eu vou ter 6. 6 centenas equivale a quanto, hein, gente? 6 centenas. Tá dizendo que é o 6 100 vezes. Então, vai ser 600, não é? Tá me dizendo que eu tenho 5 dezenas. Dezena, eu tenho 5. 5 dezenas equivale a quanto? Quer dizer que é o 5 10 vezes. Então, vai ser 50. Tá me dizendo que eu só tenho uma unidade. Então, eu venho pra cá. Então, que número eu formei, ó? 13.651. Aí, eu boto 13.651. Vamos para o último. 3 dezenas de milhar. Então, eu vou só para a casinha da dezena de milhar. Tá dizendo que eu tenho 3. Gente, 3 dezenas de milhar. É quanto 3 dezenas de milhar? Se dezena de milhar é de 10.000 em 10.000, eu tenho 3. Então, eu vou ter quanto? Ó, 10.000, 20.000, 30.000, né? Então, eu sei que esse número aqui ele vai ser já 30.000. Olha que número grande. Tá dizendo que eu tenho 5 centenas, ó. 5 centenas. Então, eu não tive aqui unidade de milhar. Diz que eu tenho 5 centenas, perdão. 5 centenas. 5 centenas. 5 centenas, que equivale a quanto? 500, né? E tá me dizendo aqui que eu tenho 8 dezenas. 8 dezenas. E eu tenho aqui 7 unidades. 7 unidades. Qual foi o número que eu formei, ó? 30.587. 30.587. Eu boto aqui 30.587. A tia Ladinha vai focar na questão para ver se vocês acertaram. Tá ok? Vamos para a nossa última questão.
qual é o sucessor desse número? A tia Leidiane explicou antes, que antecessor é o que vem antes e sucessor é o que vem depois. 8.999, qual seria o próximo número? 9.000, né? Aqui eu tenho 10.009. Qual vai ser o próximo número? Vai ser 10.010. Eu tenho 23.019. Qual vai ser o próximo número? 23.020, né? Que o sucessor é o que vem depois. E por último, eu tenho 13.289. Então, eu vou ter 13.290. 13.290. Ok? Pronto. Então, gente, nós finalizamos a nossa correção. A tia Leidiane espera que todos tenham acertado. Um grande beijo. Um grande